Muy buenas tardes. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? La gracia y la paz del Señor Jesús. Amém. Bom estar com os irmãos aqui à tarde, podendo desfrutar e compartilhar da palavra de Deus. Es muy bueno poder estar aquí por la tarde y compartir y disfrutar de la palabra de Dios. Tem sido um tempo muito bom aqui na Espanha com o pastor Cícero e família, Está siendo un tiempo muy bueno aquí en España con Pastor Cícero, su familia. e quero aproveitar para destacar de novo a receptividade, o carinho e a alegria da igreja. É muito bom ver uma igreja vibrante que ama e serve ao Senhor. Quiero destacar una vez más el cariño y la forma de recibir de los hermanos, siempre muy cariñosa y muy hospitalaria. Quero convidar a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 2, Invito a que abráis vuestras Biblias en Hechos capítulo 2, 46 e 47. 46 y 47. En mi bolso está mi Biblia. ¿Puedes cogerlo? Yo lo leo aquí, está bien. Hechos, yo lo leo aquí mismo, está así. Hechos 2, ¿qué has dicho? 46 e 47. Vale, Hechos 2, 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Dice: todos los días continuaban a reunirse en el patio del templo, partían el pan en casa y juntos participaban de la cena o de la comida, y con alegría y sinceridad de corazón, alabando a Dios y teniendo la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor les añadía diariamente los que tenían que ser salvos. Amém. Que o Senhor abençoe a proclamação da tua palavra. Que el Señor bendiga la proclamación de su palabra. Eu quero conversar com os irmãos nessa tarde sobre os 18 benefícios. Obviamente existem mais, mas os 18 de pertencerem a uma célula. Quiero compartir con vosotros hoy en esta tarde 18 beneficios de pertenecer a una célula. Puede haber más, pero me gustaría compartir 18 beneficios. Os crentes iam diariamente ao templo, à igreja, para adorar, orar e celebrarem juntos o nome do Senhor. Los creyentes iban diariamente a la iglesia, al templo, al local, para celebrar, para adorar al Señor. E isso trazia esperança para as pessoas. Y esto traía esperanza a las personas. E o templo, ele é importantíssimo, mas eles também se reuniam nas casas. Y el templo es muy importante, pero ellos también se reunían en casas. No templo nós temos o grande ajuntamento, En el templo tenemos la gran reunión, comunhão, comunión, temos o direcionamento do líder, do pastor, tenemos la dirección del líder, del pastor, mas nas casas nós também temos igualmente a comunhão, pero en las casas también tenemos la comunión de manera maior desenvolvimento dos relacionamentos, un mayor desarrollo de las relaciones, uma oportunidade de tratar as feridas, una oportunidad de tratar las heridas, orar pelos outros. orar unos por los otros. E eu não identifico na atualidade uma estratégia melhor e mais eficaz do que, senão, as células para o evangelismo. Y yo no identifico en la actualidad una estrategia más eficaz que las células para la evangelización. Nenhum princípio bíblico tão eficaz para que consigamos ganhar pessoas para Jesus. Y tampoco algún principio bíblico u otro que sea tan eficaz como la célula para ganar personas para Jesús. E é uma prática que, ao longo dos anos, com a entrada da igreja, sobretudo no templo, se perdeu. Y es una práctica que a lo largo de la iglesia, sobre todo por la entrada de los hermanos de la iglesia en los templos, pues se ha perdido. E quando nós olhamos para as Escrituras, Y cuando miramos hacia é las uma Escrituras, prática muito comum da igreja era una primitiva. práctica muy común de la iglesia primitiva. A igreja de Jesus, ela precisa ser intencional. La iglesia de Jesús necesita ser intencional. Ela tem a responsabilidade de povoar o reino dos céus. Ella tiene la responsabilidad de llenar el reino de los cielos. E Jesus conclama a mim, convida você para essa missão. Y Jesús me desafía a mí y os desafía a vosotros a esta misión. Somos chamados para sermos multiplicadores. Somos llamados a ser multiplicadores. Multiplicadores de vida, Multiplicadores de do vidas, amor de Deus, del amor de Dios, da alegria que o Senhor nos de concede. la alegría que el Señor nos da. Devemos multiplicar casais vivendo o propósito de Deus, Debemos multiplicar matrimonios viviendo los propósitos de Dios. casamentos à luz da palavra, Matrimonios a la luz de la palabra. multiplicar restauração em todas as áreas. Multiplicar restauración en todas las áreas. Eu
e o pastor Cícero, yo y Pastor Cícero, o Pastor Cícero y yo, fizemos parte de uma formamos igreja parte de uma em igreja Barra do Piraí com em Barra mais do de Piraí. 60 células. con más de 60 células. E lá eu tinha a oportunidade de supervisionar 16 células. Y allí yo tenía la oportunidad de supervisar 16 células. Mais pessoas sob minha responsabilidade do que na igreja que eu estou atual. Yo tenía más responsabilidad sobre personas de cantidad y en este ministerio que en la iglesia que estoy como pastor actualmente. É uma igreja maravilhosa, que é a primeira igreja batista em Volta Redonda, e eu trago um abraço para os irmãos Es aqui. una iglesia maravillosa para mí, la primera iglesia bautista de Volta Redonda, donde pastoreo y traigo un abrazo de ellos para vosotros. É uma igreja acolhedora. Es una iglesia que recibe bien a la gente. Esse ano, agora em setembro, nós completamos 82 anos de existência. Ahora en noviembre hemos cumplido 82 años de existencia. Mas é uma igreja que, ao longo da sua trajetória, Pero es una iglesia que a lo largo de su trayectoria houveram líderes que feriram muito a igreja. hubo líderes que desgraciadamente herieron mucho la iglesia. E hoje nós somos poucos Y hoy somos pocos e passamos por um processo de revitalização. y pasamos por un proceso de revitalización. E eu digo para a igreja que a maior estratégia de evangelismo que nós temos se dá através das células. Y yo le digo a la iglesia allí que la estrategia más grande de evangelización que tenemos son las células. Quando perguntam quem é o líder de evangelismo, Cuando preguntan, ¿quién es el líder de evangelismo? todos nós. Yo digo, todos nosotros. Todos nós. Todos nós temos essa. Qual a principal estratégia da primeira igreja em Volta Redonda de evangelismo? ¿Cuál es la principal estrategia de la primera iglesia bautista en Volta Redonda de evangelización? As células. Las células. Não há estratégia melhor. No hay estrategia mejor. Nós somos uma igreja pequena. Somos una iglesia pequeña. No último batismo, nós batizamos 7 pessoas. Y en el último bautismo hemos bautizado a 7 personas. E das 7 pessoas que foram batizadas, 6 estavam em células. Y de las 7 que fueron bautizadas, 6 formaban parte de una célula. E aí eu não vejo uma estratégia melhor para a igreja do que voltar à atitude da igreja primitiva e abrir as casas para proclamar o evangelho. Entonces no veo otra estrategia mejor sino mirar hacia las escrituras y tomar como ejemplo la iglesia primitiva y abrir las casas hacia las células. Porque dá certo. Porque funciona. Tem dado certo em diversas igrejas no mundo. Está funcionando en muchas iglesias alrededor del mundo. Está dando certo na minha igreja Funciona en mi iglesia e certamente aqui também. y está funcionando aquí. Y yo Sí quiero- que funciona aquí. E eu quero compartilhar com os irmãos, Me gustaría compartir con los hermanos. apesar de serem muitos, 18 são breves os pontos. A pesar de ser 18, parece mucho, pero son breves. O primeiro benefício de uma igreja ser em células, de pertencer a uma célula, é porque é bíblico. El primer beneficio de una iglesia pertenecer a una célula es que es bíblico. O próprio texto que nós lemos falava que as pessoas se reuniam de casa em casa. El mismo texto que hemos leído en Hechos dice el texto que la gente, los hermanos, se reunían de casa en casa. Era uma relação de alegria e o Senhor multiplicava as pessoas. Era una relación de alegría y el Señor multiplicaba a las personas. As células não são invenção do momento. Las células no son una invención del momento. Não é um modismo atual. No es una moda actual. É bíblico. Es bíblico. A igreja fazia isso. La iglesia primitiva hacía eso. Se nós podemos atribuir alguém como pai das células, esse alguém é Jetro. Si podemos atribuir a una persona como padre de las células, esa persona se llama Jethro, O sogro de Moisés. el suegro de Moisés. Quando ele olha para Moisés e vê Moisés com dificuldade em conduzir todo aquele povo, Cuando él mira a Moisés, él ve a Moisés con dificultad de conducir todo el pueblo en el desierto. ele orienta: divida o povo em pequenos grupos. Él orienta a Moisés, divide el pueblo en pequeños grupos, De 1000, de 100, de 50, de 10. de 1000, de 100, de 50, de 10. E quando nós olhamos para Cristo, as principais ações do nosso Senhor também foi dentro das casas. Cuando miramos hacia Cristo, pues sus principales acciones también fueron dentro, muchas de ellas dentro de una casa. Ressuscitou mortos, Resucitó a muertos, pregava e ensinava, predicaba y enseñaba, instruiu os seus discípulos, daba instrucción a sus discípulos, curou, teve comunhão, sanó, tenía comunión, perdoou pecados, Perdonou pecados, expulsou demônios, expulsó abençoou demônios, crianças, bendijo niños, enviou os seus discípulos Como? também para os lares envió a sus discípulos también a los hogares e após a sua ascensão
ascensão aos céus, ordenou que os discípulos seguissem esse exemplo. Y después de su ascensión a los cielos, ordenó que sus discípulos siguieran su ejemplo. E isso consistiu no maior momento de crescimento da igreja. Y eso se dio y eso tuvo como resultado el mayor crecimiento de la iglesia. É bíblico. Es bíblico. Atos capítulo 5, verso 42, abra sua Bíblia. Hechos capítulo 5, versículo 42. Si puedes abrir tu Biblia, Hechos 5, 42. Diz assim: todos os dias, Todos los días, no templo, en el templo, e de casa em y casa, de casa en casa, não deixavam de ensinar no dejaban de enseñar e proclamar que Jesus é o Cristo. y proclamar que Jesús es el Cristo. A igreja fazia isso. La iglesia hacía eso. 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, 1 Corintios 16, 19 diz assim: dice: as igrejas da província da Ásia las iglesias de la provincia de Asia enviam-lhes saudações. envían saludos. Áquila e Priscila os saúdam Aquila y Priscila os dan saludos afetuosamente no Senhor, afectuosamente en el Señor. e também Y también a igreja que se reúne na casa deles. la iglesia que se reúne en su casa. Tantos outros versículos nos trazem a ideia de que a igreja do Senhor se reuniu nas casas. Muchos otros versículos traen la misma idea de que la iglesia del Señor se reunía en las casas. Dos princípios para ser bom pastor da igreja Uno de los principios para ser un buen pastor de iglesia é ser fiel à palavra. es ser fiel a la palabra. E as células são bíblicas. Y las células son bíblicas. Nós vimos a igreja primitiva tendo essa conduta. Vemos la iglesia primitiva teniendo esta conducta. Segundo benefício de pertencer a uma célula: Segundo beneficio de pertenecer a una célula. a célula agrega valor às pessoas. La célula añade valor a las personas. No corpo de Cristo, reunido em pequenos grupos, El cuerpo de Cristo reunido en pequeños grupos, todos podem deixar de ser meros espectadores, todos pueden dejar de ser meros espectadores, podem deixar de ser mais na multidão. pueden dejar de ser uno más en la multitud. Lembra que eu falei ¿Te pela acuerdas manhã de que do valor que você tem para lo Jesus? ¿te acuerdas que te he dicho por la mañana del valor que tienes para Jesús? Jesus não quer que você seja apenas um espectador, Jesús no quiere que seas apenas un espectador. porque na célula a pessoa tem nome, En la célula la persona tiene tem nombre, endereço, tiene dirección, tem data de aniversário, tiene fecha de cumpleaños, ela tem suas necessidades compartilhadas, tiene sus necesidades compartidas, ela tem vínculos de amizade, tiene vínculos de amistad. algo totalmente diferente do que a pessoa que só vem no domingo pela manhã e retorna somente no outro domingo. Totalmente distinto de algo que viene solamente por la mañana, el domingo, y vuelve nada más que el domingo siguiente. Na célula a pessoa é vista, En la célula la persona se ve, ela é amada, ella es amada, ela se sente importante, ella se siente importante, porque de fato ela é. porque de hecho ella es importante. La célula añade valor a las personas. Añade valor Añade valor a las a personas. las personas. Terceiro, Tercero, la célula, crea cercanía entre las personas. isso, ela aproxima uma pessoa uma das outras. Ella acerca a las personas una de las otras. Cada membro da célula se torna alguém importante. Cada miembro de la célula se vuelve una persona importante. Ele é convidado a ter relacionamentos fortes e significativos dentro da igreja. Los miembros de la célula son invitados a tener relaciones fuertes y significativos dentro de la iglesia. Ele experimenta o sentido de que é ter uma verdadeira família. La persona puede experimentar el sentido de tener una verdadera familia. Imagine só, Imagina, você vem aqui à igreja vienes aquí al templo, a la iglesia, al local, e só retorna na próxima semana para vir à igreja y novamente. vuelve el siguiente domingo para volver al local, ¿no? Aquí a la iglesia. Se naquela semana Si en aquella semana você precisa tomar uma decisão importante, necesitas tomar una decisión se importante, naquela semana você vai fazer um exame que você está preocupado, si en aquella semana vas a hacer una prueba que estás preocupado, você não vai parar o pastor no meio da mensagem e falar: pastor, eu preciso compartilhar isso. no vas a parar el pastor en medio de la predicación y decir, mira, yo necesito compartir esto. Mas na célula, Pero en la célula, você tem voz. tú tienes voz. Você é questionado sobre as suas necessidades. Puedes ser cuestionado sobre tus necesidades. E ali você vai ter a oportunidade de compartilhar, se abrir e ser tratado. Y allí puedes tener la oportunidad de compartir, abrirse y ser tratado. A célula aproxima as pessoas uma das outras. La célula crea cercanía entre las personas. Por exemplo, Ejemplo,
As duas estão juntas. Las dos están juntas. Jenny y Chari. Jenny e Somos de la Chari. misma célula. Da mesma célula? Son de la misma Ah, célula. Se não fosse da mesma célula. Y las dos aquí también. Da mesma célula. Se não fossem da mesma célula, só sentam ao lado no culto. Si no fueran de la misma célula, pero solo sentara junto aquí en el local, a los domingos, Você não sabe o que a outra está passando, no sabe lo que la otra está pasando, o que está sentindo, qué está o que sintiendo, está preocupando. porque qué le preocupa. Mas na célula, Pero en la célula nós conseguimos ler uns aos outros, podemos leer unos a los otros, mejor, identificar a necessidade, identificar necesidades, sermos tomados de compaixão, ser tomado de e compasión, expressar o amor de Cristo. expresar el amor de Cristo. Algo que a igreja, o templo, embora sendo muito bom, infelizmente não consegue com tanta eficácia. Algo que en el templo, aunque sea muy bueno estar aquí juntos, el templo no es eficaz en ese sentido porque hay mucha gente. Quarto, Cuarto, a célula facilita o atendimento. la célula facilita el cuidado de todos. Todos nós temos necessidades em algum momento. Todos tenemos necesidad en algún momento. Necessidade espiritual ou material. Necesidad espiritual, material. Na célula, através do líder e dos auxiliares de célula, En las células, por medio de los líderes, de los auxiliares de la célula, todos podem ser cuidados. todos pueden ser cuidados. De repente, há alguém com a necessidade de um alimento. Quizá pueda que haya alguien con necesidad de alimentos, por ejemplo. Ao ser compartilhado na célula, Cuando se comparten las células, as pessoas se mobilizam para ajudar. las personas pueden movilizarse para ayudar. Alguém com uma necessidade de emprego Alguien con necesidad de empleo e o outro sabe de uma porta de emprego. y el otro sabe de una puerta de empleo. E a célula facilita esse atendimento. Y la célula facilita este cuidado. De hecho, conozco algunos que han conseguido trabajo por ahí, aquí. E que talvez no templo nós não conseguíssemos com tanta eficácia. Y en el templo, pues no logramos esto con tanta eficacia. Eu não estou dizendo que o templo não é importante, No estoy diciendo que el templo no sea importante, el culto de domingo. mas eu estou trazendo como a célula é importante. Lo que estoy hablando es sobre la célula y cómo ella también es importante. Quinto, Quinto, as células ajudam a descobrir e identificar os dons das pessoas. las células ayudan a descubrir e identificar los dones de las personas. Nos relacionamentos mais próximos de uma célula, En las relaciones más cercanas de una célula, cada pessoa tem a oportunidade de participar significativamente da igreja. cada persona tiene la oportunidad de participar de manera significativa en la vida de la iglesia. Nem todos são pastores, Ni todos son nem pastores, todos são ni professores, todos son maestros, mas nas células há a oportunidade que todos atuem em alguma atividade importante. sino, pero en la célula hay oportunidad de que todos participen en alguna actividad que sea importante para el grupo. Cada um de nós que tem o Senhor Jesus tem pelo menos um dom dado pelo Senhor. Cada uno de nosotros que tenemos al Señor Jesús tenemos al menos un don de parte del E Espíritu. Romanos, capítulo 12, a partir do verso 3, nos diz que esse dom, ele deve ser utilizado para a glória do Senhor e edificação da igreja. Romanos 12, 3 al 8 dice que este don debe ser utilizado para A glória de Deus. para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Se nós não o fazemos, estamos agindo como na parábola, enterrando os nossos talentos e dons. Si no lo hacemos, actuamos como en la parábola de Jesús, donde se entierra los dones. E na célula todos têm a oportunidade de trabalhar. En las células todos tienen la oportunidad de servir. Talvez você não tenha a capacidade ou não ser tão tímido para vir cantar aqui na frente. Quizá no tengas la capacidad o seas demasiado tímido para venir a cantar aquí delante. Mas na célula você pode escolher um louvor e conduzir o momento. Pero en la célula puedes elegir una alabanza y conducir el momento de alabanza. No meio da palavra, talvez você não vai interromper o pastor para perguntar o que não entendeu. En medio de una predicación no vas a interrumpir el pastor y preguntar sobre tu duda que tiene. Mas na célula todos têm a oportunidade de falar. Pero en la célula tú puedes parar y decir, mira, aquí esto, todos tienen la oportunidad de Na hablar. verdade, todos devem falar. La verdad es que todos deberían hablar. E nós temos vivido isso na igreja. Pessoa que há dezenas não, né? Assim, mais de 10 anos como membro da igreja e nunca serviu. Y estamos viviendo esto allí en mi iglesia, ¿no? Personas con más de 10 años en la iglesia de membresía, pero que nunca habían actuado, servido en algo. E agora está envolvido na célula Y ahora están involucrados en la célula
é responsável pela oração, son responsables por la oración, ¿no? a dinâmica, La dinámica, lo que sería el rompihielo, responsável pelo louvor. responsable por la alabanza en la célula. Pessoas que nunca se viram dando uma palavra, um estudo e agora estão conduzindo na célula. Personas que nunca se habían visto dando una palabra o ministrando un estudio, pero que ahora están sirviendo en la célula. Como que isso foi possível? ¿Cómo fue posible? Porque as pessoas estão se reunindo nas casas. Porque las personas están reuniéndose en casas. As pessoas não têm coragem de fazer isso no grande ajuntamento. Las personas no tienen osadía, valentía para hacer esto delante de un gran grupo. Mas o ambiente da célula é um ambiente amistoso. Pero el ambiente de la célula es un ambiente familiar, un ambiente de cercanía, informal. Quando a pessoa faz algo, mesmo que dê errado, Cuando alguien hace algo e incluso si se equivoca, elas riem junto, ellos pueden reírse juntos, se divertem juntos, divertirse juntos, porque estão torcendo umas pelas outras. porque están animando unas a las otras. E a célula promove isso. Las células promocionan eso. Desenvolve aquela pessoa que nunca fez nada Desarrolla a aquella persona que nunca hizo nada a começar a servir ao Senhor. a empezar a servir al Señor. Células são bênção de Deus. Las células son bendición de Dios. Sexto benefício: Sexto beneficio. as células ajudam a alcançar pessoas que nunca iriam para uma igreja evangélica. Las células ayudan a alcanzar personas que nunca irían a una iglesia evangelista. Tem Es como se pessoas. llama aquí, Igreja de manera pejorativa. evangelista? Sí. Por preconceito Quizá por prejuicio ou qualquer outra razão, o cualquier otra razón. muitos não vão à igreja. Muchos no van al templo, no vienen al templo. Acontece aqui, acontece no Brasil, Ocurre aquí, ocurre en el Brasil. mas as pessoas aceitam e se sentem confortáveis em aceitar o convite de ir na casa de um amigo, Pero las personas se sienten más cómodas en aceptar la invitación de ir a casa de un amigo, de um vizinho, de un vecino. pois lá naquela casa, embora a pessoa não saiba no primeiro momento, ali está a igreja reunida. Porque en aquella casa el invitado no sabe en un primer momento, pero allí está la iglesia reunida. Num ambiente familiar, num ambiente informal. En un ambiente familiar, informal. É uma grande estratégia de ganhar pessoas para Es Jesus. una gran estrategia de ganar personas para Jesús. Porque quem não sabe, o templo pode assustar. Porque para quien no sabe, el templo, el local puede asustar. E quando a pessoa vai até a casa, ela percebe: olha, eles estão somente estudando a Bíblia. Cuando la persona va a la casa dice, mira, wow, ellos están solamente estudiando la Biblia. Como me recebem bem, ¿Cómo me reciben bien? não sou tratado assim nos outros lugares. No suelo ser tratado así en otros sitios. E por que eles fazem ¿Y isso? por qué lo hacen? Porque receberam o amor de Jesus Porque recibieron el amor de e Dios querem compartilhar esse y amor. quieren compartir este amor. Uma mensagem simples, Un mensaje simple, porém poderosa. pero poderoso. Sétimo, Séptimo, as células viabilizam a concretização do amor fraternal. las células viabilizan que el amor fraternal ocurra. Isso produz segurança para os membros, Esto produce seguridad para los miembros, porque cada pessoa se torna parte da família. porque cada persona se vuelve parte de la familia. A célula produz um ambiente onde um cuida do outro, um se preocupa com o outro, um ama o outro. La célula promociona un ambiente donde cada uno se preocupa uno con el otro, cuida uno del otro. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego, hermanos, por el amor del nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos la misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes seáis enteramente unidos en la misma disposición mental y en el mismo parecer. a célula promove isso. La célula promociona esto. As pessoas estão reunidas ali com um propósito comum. Las personas están allí reunidas con un propósito en común. Não discutem, e lá no Brasil nós temos um termo, não discutem por papel de bala. Allí en Brasil tenemos una expresión que dice que no discuten por papel de... ¿cómo se llama esto que los niños comen? Dulce. Papel de Sí, patú, de es un chuche, pero viene... Embalado. chupachú, Sí, puede ser. piruleta, papel de piruleta. Sí. Papel de piruleta, puedes decir. Bueno, una expresión que dice en Brasil que se discute a veces por papel de Tolices. piruleta, ¿no? Sí.
Es decir, por cosas que no merecen la pena. Na célula, como as pessoas estão com o mesmo foco, En las células, como las personas tienen el mismo enfoque, não discutem por bobagem. no discuten por cosas que no merecen la pena, por Não, tontería. não há divisões, No hay divisiones, há um foco. hay un enfoque. Sim. E esse amor fraternal, promovido por esse foco, faz com que as pessoas caminhem bem. Y este amor fraternal promocionado por este enfoque hace con que las personas caminen bien. Qual é o alvo da igreja? ¿Cuál es el blanco de la iglesia? Glórias ao Senhor Gloria al Señor e ganhar vidas para Jesus. y ganar vidas para Jesús. Eu não vou me deter com coisas sem sentido, No puedo detenerme con cosas que no tienen sentido, porque pessoas estão indo para o inferno. porque personas están yendo hacia el infierno. A célula promove isso. La célula promociona esto. Oitavo, Octavo, na célula não há lugar para liturgia. en la célula no hay espacio para liturgias. Na célula não fica ninguém em pé como se fosse um pregador. En la célula nadie se pone ahí de pie como si fuera un predicador. Não fica à frente como se fosse um professor. No se quedan ahí como un maestro. O ambiente é informal, é espontâneo. El ambiente es informal, espontáneo. Quando nos reunimos nas casas, não há espaço para uma espécie de shows. Cuando nos reunimos en casa no hay espacio para lo que sería show. O centro das atenções na célula é o Senhor Jesus. El centro de las atenciones en una célula es el Señor Jesús. Quem fala são as pessoas. Quien habla son las personas. O líder apenas facilita. El líder facilita la conversación. As pessoas desejam falar. Las personas desean hablar. Elas precisam ser ouvidas. Ellas necesitan ser escuchadas. Não são escutadas em casa, A veces no son escuchadas en casa, no en trabalho, el trabajo, no relacionamento, en las relaciones. mas na célula ele encontra alguém que a olha, a ouve e reconhece a sua necessidade. Pero en la célula esa persona encuentra a alguien que le escucha, le ve y está atento a sus necesidades. Lá não tem liturgia. En la célula no hay liturgias. Todos são iguais. Todos somos iguales. Todos são amados. Todos son amados. Todos têm liberdade para perguntar. Todos tenemos libertad para preguntar. Pessoas que nunca trabalharam podem trabalhar. Personas que nunca han actuado, nunca han servido, pueden servir. E pessoas que não serviram agora sentem-se felizes por fazer algo para o Senhor. Y personas que nunca han servido ahora se sienten felices por poder hacer algo para el Señor. Nono, Noveno. as células facilitam o processo de aprendizagem. Las células facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como eu já havia dito, todos participam do estudo. Como he dicho, todos participan del estudio. Diferentemente dos cultos no templo, Diferente de los cultos en el templo, en onde a atuação é limitada por poucas pessoas. donde los que actúan son pocos. Hoje pela manhã, Hoy por la mañana nem todos serviram, ni todos sirvieron, mas na célula, pero en las células todos podem servir. todos pueden servir. Todos devem servir. Todos deben servir. É papel do líder de célula Es papel del líder de célula envolver todas as pessoas, involucrar a todas las personas, cada qual com a sua cada responsabilidade, cual con su responsabilidad, revezando as responsabilidades. turnando responsabilidades. A célula promove isso. La célula As promociona. pessoas aprendem a servir. Las personas aprenden a servir. 10. 10. As células viabilizam o crescimento numérico da igreja. Las células viabilizan el crecimiento numérico de la iglesia. Lá há o discipulado, Hay el discipulado, há uma atenção pessoal e especial às pessoas. hay atención especial y personal a las personas. E isso motiva uns aos outros a ganharem mais pessoas para Y Jesus, esto motiva a las personas a ganar más personas para Jesús, a ganhar, a convidar pessoas para participar das células. a invitar personas a participar de las células. Cada participante Cada participante pode convidar novas pessoas, puede invitar nuevas personas, pode visitar outras puede pessoas, visitar otras personas, evangelizar os seus amigos, evangelizar amigos, vizinhos, Vecinos. parentes, colegas de trabalho, familiares, amigos del trabajo, colegas da escola, amigos de la universidade. escuela, universidad, etc. As células são como redes espirituais. Las células son como redes espirituales. Talvez a pessoa que você convida nunca venha ao templo, Tal vez una persona que invites nunca venga al local, al templo, mas ela aceita tomar um café na sua casa. pero ella acepta tomar un cafelito en tu casa. E aí, o nosso trabalho não é converter, Y ahí nuestro trabajo no es convertir, é expressar o amor de Deus. es expresar el amor de Dios. Quem convence e converte é o Espírito Santo. Quien convence y convierte es el Espíritu Santo de Dios. E ele faz Y Él hace. quando os servos se apresentam para servir. Cuando los siervos se presentan a servir. 11º, Número 11.
As células integram os novos decididos ao corpo de Cristo com maior eficácia. Las células ayudan a firmar a los nuevos en la fe al cuerpo de Cristo con más eficacia. O melhor ambiente para cuidar dos novos convertidos é na célula. El mejor ambiente para cuidar a nuevos convertidos es en una célula. Lá tem acompanhamento, Allí hay acompañamiento, alimento espiritual para o Alimento seu espiritual. crescimento. alimento espiritual para el crecimiento. É como pessoas num berçário, como novos bebês, como o celeiro no trigo. Son como personas en donde hay muchas cunas, ¿cómo se llama? Son como personas en una guardería. ¿Y qué has dicho después? Después de versar. Um celeiro no trigo. Ok. Son como personas en una guardería y como ¿dónde está el trigo? Sim. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el trigo? El granero. Son como personas en la guardería o el trigo en el granero. Imagine que alguém se converteu Imagina que alguien se convierte, e aí só retornará na próxima semana. entonces se vuelve solamente la siguiente semana. Mas se aquela pessoa é convidada para a célula Pero si aquella persona es invitada a una célula e ela chega lá, y ella llega a la célula, e imagine que ela chega, entra, senta imagina que ella llega, sienta, entra, sienta e ninguém dá atenção. y nadie le da atención. Participa, vai embora, dá tchau, dá um abraço, Participa, se va, da chao, adiós, un abrazo y ya está. a célula cumpriu o seu propósito? La célula cumplió su propósito, Não cumpriu. no cumplió. Quando essa pessoa chega à célula, Cuando esa persona llega a la célula, que acabou de receber Jesus, ella acaba de recibir a Jesús, ela é recebida com festa, ella tiene que ser recibida con fiesta, com alegria. con alegría. O melhor lugar que tem na casa é dela, é do visitante. El mejor sitio en la casa es del visitante. A célula deve celebrar com ela a decisão que ela tomou. La célula debe celebrar con ella la decisión que ella ha tomado. Não é uma decisão simples. No es una decisión sencilla. Aquela pessoa ia para o inferno, Aquella persona iba al infierno. agora ela é um cidadão do céu. Ahora es un ciudadano del cielo. A célula integra as pessoas, ali ela vai ser amada La célula integra a las personas. Allí ella va a ser amada. e cada um tem uma dificuldade nesse processo de seguir a Jesus Y Cristo. cada uno que está empezando tiene alguna dificultad en el proceso de seguir a Jesús. Talvez sofra oposição da família, Quizá pueda sufrir oposición de la familia. talvez seja discriminado por alguém, Tal vez sea discriminado o rechazado por alguien. talvez tenha algum vício que precisa ser abandonado Quizá pueda tener alguna adicción que tenga que ser dejada. e estando próximo dos irmãos na casa, Y estando cerca de los hermanos en la casa, ela tem absoluta certeza ella puede tener absoluta de que seguridad não caminhará sozinha, de que no caminará sola. porque a célula ajuda os novos decididos a serem fortalecidos na sua fé. Porque la célula ayuda a los nuevos a ser fortalecidos en la fe. Amém? Amén. 12º. 12. 12. As células estendem os limites de crescimento da igreja. Las células extienden los límites del crecimiento de la iglesia. A célula nos liberta do pensamento de que a missão acaba dentro do templo. La célula nos libera del pensamiento de que la misión termina dentro del templo. Esse templo encheu, Este templo se llenó, missão cumprida. misión cumplida. A célula nos mostra que isso não é verdade. La célula nos enseña que eso no es verdad. As células promovem um crescimento ilimitado. Las células promocionan un crecimiento que no tiene límites. O nosso lugar de reunião é na casa dos irmãos. Nuestro lugar de reunirse es en la casa, en los hogares de los hermanos. Os cultos podem ser feitos em dias e horários diferentes, no mesmo prédio. Las celebraciones pueden ser hechas en días y horarios diferentes, incluso en el mismo local. Não há limites para o crescimento da igreja. No hay límites para el crecimiento de la iglesia. Eu vi de um pastor que foi evangelizar no Centro-Oeste. He escuchado a un pastor que ha ido a evangelizar en una región de Brasil, más al centro de Brasil. Nosotros, ellos viven más al sur. E ele, naquele lugar, tinha uma comunidade chamada Quilombolas. Y en aquel sitio había una comunidad llamada Quilombolas. E lá é proibido construir templos, Y allí es prohibido construir templos, porque não querem que aquelas pessoas sejam influenciadas pelo Evangelho. porque ellos no quieren que aquellas personas sean influenciados por el Evangelio. Los quilombolas son un grupo étnico particular en Brasil, ¿no?
E aquele pastor falou: Y aquel pastor dijo, não tem problema, no hay problema, nós temos as células. nosotros tenemos las células. E aquela igreja começou a crescer Y aquella iglesia empezó a crecer e diversas pessoas começaram a se converter y muchas personas empezaron a convertirse e perguntou-se: onde é o templo? y empezaron a preguntar, ¿dónde está el templo? Não tem templo. No hay templo. Nós nos reunimos nas casas, Nos reunimos en las casas, porque a célula porque la célula é composta de pessoas está compuesta por personas e as pessoas são a igreja do y Senhor, las personas son la iglesia del Señor, não o templo. no el templo. E as células, portanto, Las células, por lo tanto, promovem um crescimento ilimitado, las células, por lo tanto, promueven un crecimiento que no tiene límites. porque não ficamos presos ao prédio. Porque no nos quedamos presos a un edificio, a un local. 13. 13. As células ampliam as possibilidades de engajamento de todos os membros da igreja no ministério cristão. Las células amplían las posibilidades de participación de todos los miembros de la iglesia en el ministerio cristiano. Ela tira a ideia de que a obra de Deus só deve ser feita por determinadas pessoas. La célula quita la idea de que la obra del Señor solo puede ser hecha por determinadas personas. Pelo Por pastor, el pastor, pela esposa do por pastor, la esposa del pastor, pelo líder do por el ministério, líder del ministerio, ou por aquele que é remunerado pela igreja. o por aquel que recibe de la iglesia. A obra do Senhor deve ser feita por todos. La obra del Señor debe ser hecha por todos. Com as células, a maior parte do trabalho, Con las células, la parte más grande del trabajo, aconselhamento, consejería, pastoreio, pastoreo, visitas, visitación, é feito pelos próprios membros das células. será hecho por los propios miembros de la célula. Ovelhas Ovejas, cuidando de ovelhas. cuidando de ovejas. Nós somos um reino cujo todos nós podemos ser os sacerdotes. Nosotros somos un reino que todos nosotros podemos ser los sacerdotes. Obviamente, Obviamente, dirigidos pelo líder, conducidos por el líder, que é o pastor colocado pelo Senhor. que es el pastor puesto por el Señor. Mas, por exemplo, Pero, por ejemplo, se eu quero falar de Jesus para alguém, si quiero hablar de Jesús para alguien, vou chamar o pastor? ¿voy a llamar al pastor? Não. Eu sou um Eu servo sou. do Senhor. Yo soy el Eu siervo. posso falar. Yo soy un siervo del Señor. Se Yo eu puedo quero hablar. abrir uma célula, Si quiero abrir una célula, o pastor não precisa ser o líder, el pastor no necesita ser el líder, mas ele pode me capacitar para eu me tornar um líder. pero él puede capacitarme para que yo me vuelva un líder. Todos podem ser um líder. Todos pueden ser un líder. Um pastor compartilhava comigo Un pastor me compartía que ele tinha um líder de células cujo líder era analfabeto. que tenía un líder de célula que el líder era iletrado, no E- tenía estudios, Analfabeto. analfabeto. E alguém lia o estudo para ele, Una persona leía el estudio para él, ele decorava na sua mente él decoraba en su mente e dava o estudo na célula. y daba el estudio en la célula. E o que aconteceu? ¿Y qué pasó? A célula dele La deu célula certo, funcionó, multiplicou multiplicó e multiplicou. y multiplicó, Porque quando nos apresentamos para trabalhar, porque cuando nos presentamos para servir, o Senhor nos dá el capacidade. Señor nos capacita. Porque a obra não é nossa, La obra no es nuestra, a obra é do Senhor. es del Señor. Parece algo louco imaginar que alguém que não sabe ler dê um estudo, Parece loco imaginarse que uno que no puede leer dé un estudio, mas acontece. pero pasa. Eu tenho um irmão lá da igreja. Yo tengo un hermano allí en mi iglesia. Quando eu trouxe a visão celular lá para a igreja, Cuando he compartido sobre la visión celular allí en la iglesia, é um irmão que tem mais de 70 anos es un hermano que tiene más de 70 años. e é um diácono Es un diácono. e poderia pensar: já estou com idade avançada e está no momento de se aposentar. Él podría pensar, bueno, ya tengo edad avanzada y el momento de estar jubilado total. Mas foi um dos primeiros que se apresentaram Pero él fue uno de los primeros que se presentó para abrir a casa para abrir su casa e ser um líder de y célula. ser un líder de célula. Participou do treinamento Participó de la capacitación e a célula dele é uma benção. y su célula es una bendición. Já multiplicou uma vez, Ya ha multiplicado una vez está para multiplicar pela segunda y vez. está para multiplicarse por segunda vez. Porque para ser um líder de célula, Porque para ser un líder de célula não tem impedimento no que diz respeito à questão de idade, no hay impedimento en lo que respecta a edad, à questão de nível cultural, nivel cultural, capacidade intelectual. capacidad intelectual. O que dirige a ser um bom líder é a vontade de servir, Lo que conduce a uno a ser buen líder es la voluntad de servir, é ser um crente em Jesus es Cristo. ser un creyente en Jesucristo.
E quando nos apresentamos para servir, Y cuando nos presentamos para servir, Deus faz algo grandioso, Dios hace algo grandioso, porque a obra é dele. porque la obra es suya. 14. 14. A célula é um dos melhores instrumentos de formação de novos líderes. La célula es uno de los mejores instrumentos de formación de nuevos líderes. Ela tem consigo o respaldo e a capacidade reconhecida pelas pessoas da própria célula. Ella trae consigo el respaldo de las personas de las propias células. Líderes são capacitados pelo pastor Líderes son capacitados por el pastor e esses líderes multiplicam líderes dentro da célula. y estos líderes multiplican líderes dentro de la célula. Como que funciona? ¿Cómo funciona? Se você tem alguém na sua célula Tienes algo en tu célula e você primeiro delega para ela a dinâmica. Primeramente delegas a esta persona el rompehielos, por ejemplo. Fala assim, na próxima semana você trará a dinâmica. Puedes decir así, bueno, la siguiente semana tú traes el rompehielos. Mas eu não quero, eu tenho vergonha. Pero yo no quiero, tengo vergüenza. E o que você vai falar? ¿Y qué vas a decir? Eu vou te ajudar. Yo voy a ayudarte. E aquela pessoa assume aquele Y compromisso. aquella persona pues toma aquel compromiso. Na próxima semana La siguiente você, semana você ficará responsável pelo louvor. tú te quedas responsable por la alabanza. Mas eu não sei escolher. Pero yo no sé escoger. Eu vou lhe ajudar. No te preocupes, yo te voy a ayudar. E ficar responsável pela oração, Uno se queda responsable por la oración, pelo lanche, por la merienda, e aquela pessoa vai sendo desenvolvida pelo líder. y aquella persona va siendo desarrollada por el líder. E ele vai delegando a responsabilidade de ajudar no cuidado das demais pessoas. Y él puede ir delegando también el cuidado de los demás a esta persona. E com o tempo, Y con el tiempo percebe-se que nasceu um novo líder. se da cuenta uno que ha nacido un nuevo líder. Não é um líder imposto, No es un líder impuesto, mas um líder desenvolvido. pero un líder, sino un líder desarrollado. E os próprios membros da célula reconhecem aquela liderança, Los propios miembros de la célula van a reconocer aquel liderazgo, porque a experiência com aquela pessoa evidencia o seu chamado para auxiliar e liderar uma nova célula. porque la experiencia con aquella persona evidencia su llamamiento para ayudar o incluso liderar a una próxima célula. A célula é uma grande escola para a criação de novos líderes. La célula, por lo tanto, es una gran escuela para formar nuevos líderes. Algo difícil de acontecer somente no tempo, Algo difícil de que ocurra solamente en el templo, mas a célula acontece. pero en la célula ocurre. E o líder de célula, ele deve delegar, Y el líder de célula, por lo tanto, debe delegar. não deve assumir todas as responsabilidades. No para puede si. asumir todas las responsabilidades para sí. Quanto mais ele delega, Cuanto más delega, melhor está conduzindo a sua célula. mejor está conduciendo su célula. Está preparando as pessoas, Está preparando a las personas, preparando a multiplicação, preparando la multiplicación, para que a célula cresça e mais pessoas se convertam. para que la célula crezca y más personas se conviertan. 15. 15. As células ajudam a... Las células ayudan a que las personas permanezcan en la iglesia. Sim. Se alguém vem domingo após domingo Si alguien viene domingo detrás de domingo e desanima, y a lo mejor se desanima e não vem no outro domingo, y no viene el siguiente domingo e não vem no outro, y no viene el otro e no outro também, y el otro tampoco viene. talvez depois de 3, 4 domingos você dê falta dessa pessoa. Quizá después de 3, 4 domingos, pues tú que vienes eche de menos a esta persona que falta. Mas no grupo pequeno, Pero en el grupo pequeño, se aquela pessoa falta, si aquella persona falta, o líder de célula vai ligar. el líder de célula le va a llamar, Ele vai delegar alguém para ligar. va a delegar a alguien para llamar. Olha, você não veio essa semana. Pues no, mira, no has venido esta semana. Está tudo bem? Todo bien contigo. Estamos com saudade de Te você. echamos de menos. A célula impede que as pessoas saiam da igreja, Las células de alguna forma impiden que las personas se vayan de la iglesia. porque temos a oportunidade de sentir a falta mais rápido Porque tenemos la oportunidad de echar de menos más rápido e estender a mão com maior velocidade y extender la mano con más velocidad e demonstrar que aquela pessoa é importante y demostrar que aquella persona es importante e que nós a amamos. y que nosotros la amamos. A célula evita que as pessoas saiam da igreja, La célula, por lo tanto, evita que las personas se vayan de la iglesia, desanimem na fé desanimen de la fe e vejam como é importante. y se vean como importantes. 16. 16. As células são ágeis instrumentos de mobilização dos irmãos. Las células son un instrumento de movilización rápida. Imagine se todos os membros da igreja
Imagina si todos los miembros de la iglesia estivessem inseridos nas células. estuviesen inseridos o dentro de una celda. E o pastor precisa fazer uma mobilização rápida. Y el pastor necesita hacer una movilización muy rápida. Amanhã, pela manhã, vamos nos reunir todos na igreja porque está preparado o café da manhã. Mañana por la mañana nos reuniremos todos en el local porque hay un desayuno. Imagine ter que ligar um para um. Imagina tener que llamar uno por uno. Mas se ele fala com o líder de célula, Pero si él habla con, se dice al líder de célula, o líder de célula fala com a sua célula, el líder de célula lo dice a su célula, em menos de 30 minutos, en menos de 30 minutos, todos estão sabendo. todos están sabiendo. Ah, estamos preparando o evangelismo. Estamos preparando la evangelización. Precisamos ir apoiar um irmão que há necessidade de uma mudança, Necesitamos apoyar a un hermano que está de mudanza ou precisa de um socorro. o necesita una ayuda. As células promovem uma mobilização Las rápida. células promocionan una movilización rápida. Quando as pessoas participam da célula, Cuando las personas participan de la célula, elas vivem melhor a realidade de igreja. ellas viven mejor la realidad de iglesia. 17. 17. As células levam a presença da igreja em todas as direções geográficas da cidade. Las células llevan la presencia de la iglesia a todas las direcciones geográficas de la ciudad o del pueblo. Como se chama esse bairro? Este barrio Gargallo, ¿no? Gargallo. Aqui nós temos a igreja do Senhor. Aquí tenemos la iglesia. Um outro bairro que tem uma célula. Belén. Otro barrio, Belén. Belém. Lá está a igreja evangélica. Allá está la iglesia evangélica. E outro bairro que se abrir uma célula, lá também está esta igreja representada. Incluso en otra ciudad, como Lucena. Lá tem, sabe? Sí. Então, cada casa que se abre, Cada casa que se abre, esta igreja está representada. esta iglesia está representada. Cada casa que se abre, Cada casa que se abre, há uma oportunidade de ganhar aquelas pessoas próximas a essa casa. hay una oportunidad de ganar a las personas que viven cerca de esta casa. Cada casa Cada casa pode se tornar um centro evangelístico do Senhor. puede volverse un centro evangelístico. Basta abrirmos a nossa casa. Basta que abramos nuestras casas. Se formos considerar Si vamos a considerar 1h30 da Uma nossa hora. semana, 1 hora y media de nuestra semana, não é muito no es mucho, comparado ao impacto que promoverá. comparado al impacto que promueve. A palavra de Deus nos fala que quando a arca do Senhor estava na casa de Obed-edom, La palabra de Dios nos enseña que cuando el arca estaba en casa de Obed-edom, a arca do Senhor simbolizava a presença do el Senhor. arca del Señor simbolizaba la presencia del Señor. E ele foi muito abençoado. Él fue muy bendecido. Quando nós abrimos a nossa casa para receber uma Cuando célula, abrimos nuestras casas para recibir una célula, certamente também somos muito abençoados. seguramente somos muy bendecidos. Porque é um lugar onde se proclama o Evangelho, Porque es un sitio donde se proclama el Evangelio, onde se abre a palavra de donde Deus, se abre la palabra de Dios, onde se manifesta a vontade do Senhor. donde se manifiesta la voluntad del Señor. Se a sua casa se abre, Si tu casa se abre, ali está a igreja do Senhor. allí está la iglesia del Señor reunida. As células levam a igreja em todas as direções. Las células llevan la iglesia a todas las direcciones. 18, 18. por último e não menos importante, Por último, y no menos importante, nas células as pessoas passam a ser conhecidas como elas realmente são. en la célula las personas pasan a ser conocidas como ellas realmente son. Lá as máscaras caem. En las células las máscaras caen. Numa igreja grande, En una iglesia grande, as pessoas podem ser apenas um na multidão. las personas pueden ser apenas uno en la multitud. Mas em uma igreja em células, mais cedo ou mais tarde, Pero en la iglesia en célula, tarde o temprano, todos entrarão num relacionamento próximo, todos entrarán en alguna relación cercana, num relacionamento pessoal. en una relación personal. Às vezes vemos alguém na igreja A veces miramos a alguien en el templo, en la e iglesia, pensamos, que atitude? y pensamos, ¿qué actitud? Por que aquela pessoa age assim? ¿Por qué aquella persona actúa de esta forma? E na célula, En la célula, quando ela compartilha cuando ella comparte a sua vida, su vida, a sua história, su historia, aí entendemos. ahí Ah, entendemos, por isso que ela é assim. por eso ella es E aí somos tomados de compaixão, Y ahí podemos tener compasión, porque entendemos a história. porque entendemos la historia. As células, as pessoas são conhecidas como elas realmente são. Las células ahí demuestran las personas pasan a ser conocidas como ellas realmente son.
A igreja que tem essa visão celular, La iglesia que tiene esta visión celular, ela tem grandes chances ella tiene grandes posibilidades de ganhar vidas para Jesus. de ganar personas para Jesús. Mas essa não pode ser uma visão isolada do pastor. Pero esta no puede ser una visión aislada del pastor. Os membros devem apoiar, Los miembros deben apoyar, devem se reunir nas células, deben reunirse, en devem las células. apoiar esse ministério, Deben apoyar ese ministerio, devem incentivar os demais membros a participarem desse ministério. deben animar a los demás miembros a también participar. Se entenderam de fato Si entienden de hecho que a missão do cristão que la misión del é creyente povoar o reino dos céus. es llenar el reino de los cielos, O cristão que não cumpre esse papel el creyente que no cumple esta función está fora da missão, está fuera de la misión, está fora do propósito. está fuera del propósito. Se você não faz parte de uma célula ainda, Si no formas parte de una célula todavía, corra para participar. corre. E se você já faz parte, Y si ya formas parte, insista para que outras pessoas façam também. insiste para que otras personas también formen parte. Se você ainda não é um líder de célula, Si todavía no eres un líder de célula, se inscreva para a próxima turma de líderes. inscríbete para la siguiente turma, clase de líderes. Se você é um líder de célula, Si eres un líder de célula, delegue o máximo que puder delega el máximo que puedas para que novos líderes saiam da sua célula. para que nuevos líderes sean formados en tu célula. Não tenha medo de multiplicar. No tengas miedo de Que na sua célula tenha um quadro com a data da multiplicação. que en tu célula tenga en tu casa, en tu célula, un cartel o un marco con la fecha de la multiplicación. Ah, mas somos poucos. Ah, pero somos pocos. Mas a fé do líder mobiliza os demais. Somos pocos, pero la fe del líder moviliza a los demás. Tudo começa pelo líder. Todo empieza con el líder. Se o líder sonha, Si el líder sueña, a célula sonha. la célula sueña. O líder vê o que as outras pessoas não veem, El líder ve lo que los demás no ven, porque Jesus coloca no coração. porque Jesús pone en el corazón. Se o líder for um líder desanimado, Si el líder es un líder desanimado, a célula será la desanimada. célula será desanimada. Se o líder não sonha, Si el líder no a sueña, célula não sonha. la célula no sueña. Mas se o líder é vibrante, Pero si el líder es animado, corajoso, valiente, intrépido, osado, sonhador, soñador, a célula vai decolar la célula va a despegar para a glória do para Senhor. la gloria de Dios. Esses são os benefícios que eu trouxe aqui. Estos son los beneficios que he traído aquí. Palavra que eu já multipliquei e preguei lá na minha igreja. Palabra que ya he multiplicado y he predicado en la iglesia mía. E o meu desejo Mi deseo é que não somente a igreja ao qual sou pastor, que no solamente la iglesia de la cual soy pastor, mas também a igreja aqui em Cabra pero sino también la iglesia aquí en Cabra avance através dessa visão. avance por medio de esta visión. Vidas e mais vidas sejam ganhas para o Senhor Jesus. Que vidas y más vidas sean ganadas para el Señor Jesús. E essa igreja cresça para a glória do Y Senhor. esta iglesia siga creciendo para la gloria de Dios. Amém. Amén. Não sei se tem alguma dúvida.